Gaúcha Mais recebe agora a delegada da primeira delegacia da mulher de Porto Alegre, Thaís Dias de Cast. Muito bem-vinda, delegada. Boa tarde. Boa tarde. A gente falava desses casos no Rio Grande do Sul, tem 2 casos aqui de Porto Alegre, um caso no domingo, um caso ontem. O caso de ontem foi da Paula Gabriela Torres Pereira, que foi morta na parada de ônibus na Juca Batista, lá no bairro Chapéu do Sol. O ex-companheiro foi preso, deixa 3 filhos órfãos de mãe. O outro caso no domingo, da Josiane Natel Alves, no bairro Campo Novo, morta na frente da filha de 14 anos. Foi preso também o companheiro de 29 anos. Esses casos aí, dentro do cenário que vocês têm dos feminicídios em Porto Alegre, são muito parecidos. Companheiros, ex-companheiros, não há uma dificuldade na elucidação, muitas vezes presos em flagrante. São desafios enormes para a redução desses crimes, não é, delegada? Exatamente. Nós tivemos esses 2 feminicídios aí nos últimos 2 dias, né, domingo e segunda-feira, que realmente chocou a cidade, né? Foram a crueldade, a utilização de facas para cometer o crime, impacta todo mundo, ainda mais o fato de ter deixado filhos órfãos de mãe. E até em alguns casos ali que o pai também foi quem cometeu o crime, então ficou sem a mãe e com o pai preso. Por sorte, eles foram presos em flagrante, foram encaminhados para o plantão da Delegacia da Mulher, onde foram autuados em flagrante pelo crime de feminicídio, que tem uma pena alta, mas a gente sabe que às vezes isso não é o suficiente para impedir que eles cometam esse crime. Então, a Polícia Civil vem praticando várias ações, tanto preventivas, para tentar evitar que isso aconteça, quanto repressivas, né? Hoje mesmo a gente teve uma operação grande no estado todo, todas as delegacias da mulher do estado, aqui em Porto Alegre também, com vários cumprimentos de várias ordens judiciais, verificação de denúncias para evitar que aconteçam novos feminicídios. Delegada, na maioria dos casos, não há medida protetiva. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Os dados mostram que a medida protetiva, por mais que seja uma proteção imaginária, ela de fato protege. Porém, há casos que há medida protetiva e mesmo assim o homem vai lá e comete o crime. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre a medida protetiva, a importância dela e também como que a gente pode aperfeiçoar esse mecanismo de defesa das mulheres. Então, a medida protetiva vem se mostrando muito importante, porque os números mostram, né, os números de vítimas que não tinham medida protetiva, muitos não tinham nenhuma ocorrência policial. E é lógico, o feminicídio não é o primeiro ato de violência. Provavelmente já aconteciam outros atos, mas a mulher, por algum motivo, em nenhum momento procurou ajuda, não registrou ocorrência e não pediu a medida protetiva. Então, é importante destacar que esses números mostram que a medida protetiva realmente protege. Há casos que, de fato, uma medida protetiva, ou a determinação de se afastar, não é o suficiente. Então, a gente precisa que todas essas informações sejam trazidas para a polícia para que a gente possa representar pela prisão por uma medida mais drástica para proteger essa mulher. Então, se ela está com medida protetiva e ele está descumprindo, a gente precisa dessa informação. Isso tem que ser registrado. Pode ser registrado numa delegacia de polícia ou pela delegacia online. Mas é importante que essa informação chegue para a polícia para que a gente possa representar por uma medida mais grave, como a prisão preventiva, ou eventualmente inserir essa vítima e o agressor no programa de monitoramento. Com esse programa de monitoramento, o agressor coloca uma tornozeleira e a vítima recebe um celular. E sempre que há uma aproximação desse dispositivo com a tornozeleira, a central é acionada e aí é verificada a situação. Mas desse ponto, a gente sempre tem informações, quando a gente apura, de que há tornozeleira sobrando nesse programa, que nem todas não são usadas. Eu queria saber por quê. Eu sou leiga, a senhora é especialista, quero que a senhora me ajude a entender. Na minha opinião, se todos os homens com medida protetiva já usassem a tornozeleira, a chance de que um crime fosse cometido diminuiria muito. A tornozeleira, o programa de monitoramento, tem se mostrado bem eficaz. Há diversos acionamentos da central de monitoramento, eles são conduzidos, né, quando tem uma situação de um possível descumprimento. É claro que isso vai ser analisado se é de fato um descumprimento, ou se eventualmente ele estava num ônibus passando dentro da zona de exclusão,
mas tudo isso ele é acionado à central, ele é conduzido para a delegacia, é analisada a situação para ver se vai ser preso em flagrante pelo descumprimento ou qual vai ser a medida a ser tomada, mas a inserção no programa de monitoramento depende de uma decisão judicial. Então, assim, depende da decisão do juiz inserindo ele nesse programa, e também é importante que a vítima concorde com essa inserção nesse programa, porque ela, de certa forma, também vai estar sendo monitorada, né? Ela vai ter algumas obrigações de ter esse aparelho celular e, infelizmente, algumas vítimas acabam não se interessando, por isso acreditando que só com a medida protetiva já estão seguras. Mas, de novo, eu ressalto a importância de trazer sempre essas informações para a Polícia Civil para que a gente possa tomar providência. Até, assim, eu não tenho lembrança de um caso de um feminicídio efetuado a partir de um homem monitorado com a tornozeleira. A senhora pode me corrigir, mas acho que não tem nenhum registro, né? Eu não me recordo de nenhum feminicídio com tornozeleira. O que mostra que é efetivo. A senhora tem ideia de quantos, não precisa ser um número fechado, mais ou menos quantos homens hoje usam essas tornozeleiras aqui em Porto Alegre? Quantas mulheres têm medidas protetivas na cidade? No momento não estou com esses dados na mão, mas eu posso conseguir. Eu tenho um dado de novembro de uma reportagem que a gente fez, tá? Não é um dado mais atualizado, ele é dá uma ideia. Ele é para todo o estado. Em 11 de novembro eram 650 tornozeleiras instaladas em agressores de mulheres em 126 municípios. Só que o dado que me dói agora, tá, delegada? Isso é 1/3 das 2.000 tornozeleiras contratadas pelo governo do estado. Ou seja, só 1/3 está sendo utilizada nesse programa. E aí eu queria entender com a senhora se a Polícia Civil é quem pede para o Judiciário deferir o uso da tornozeleira, ou cabe ao Ministério Público, ou é a própria juíza e o juiz que decidem quem é a primeira ponta a dizer, opa, acho que tem que colocar uma tornozeleira nesse agressor. Acaba sendo o Judiciário, porque ele tem aplicado a inserção no programa de monitoramento muitas vezes quando ele já foi preso em flagrante ou está preso por algum motivo, para conceder a liberdade, antes de simplesmente dar a liberdade para ele, insere nesse programa de monitoramento. Então, o primeiro que tem essa informação para colocar ou não colocar é o Judiciário que faz essa análise. Tem situações que a gente sugere, né, que a Polícia Civil sugere que seja inserido no programa de monitoramento, mas de fato depende da decisão judicial. Uhum. A senhora tocou num ponto que até nós comentávamos aqui no início do programa, que é a pena. Tem crimes que, quando aumentam a pena, o criminoso avalia se vale a pena aquele risco e pode partir para outro crime, né, e deixar aquele lá de lado. Nesse caso, assim, o que vocês observam no dia a dia, delegada, que é realmente inibidor para um homem tentar e muitas vezes conseguir matar a companheira ou a ex-companheira? Os nossos crimes aqui relacionados à violência doméstica são crimes diferenciados, né? Tanto a forma de prevenção quanto a forma da punição não é como um outro crime, um crime patrimonial, um outro tipo de crime previsto no Código Penal, né? Porque o agressor age muito no impulso, então ele não tem essa noção da pena que vai levar. E muitos agressores acham que estão agindo correto. Esse feminicida de ontem, ele permaneceu em silêncio formalmente, mas ele, no momento da prisão, ele não mostrou nenhum tipo de arrependimento. Ele achou que estava fazendo o correto. Mas o que é o correto para ele? O que é o correto? Não consigo, assim, é difícil a gente, né, entender. Não tem explicação nenhuma, não tem explicação nenhuma. Isso, assim, por isso que eu digo, é um agressor diferenciado. Ele se sente no direito, é isso, de tirar a vida? Isso provavelmente vem decorrente dessa cultura do machismo, de ter a mulher como objeto, como propriedade dele, e achar que ele pode fazer o que ele quiser. É inacreditável. A gente pergunta porque a gente quer entender um pouco como é que pensam esses homens, o que passa na cabeça deles, e pela experiência da senhora à frente dessa delegacia, a maioria deles se dizem conformado com o término, e quando eles são namorados ainda, o que eles alegam quando cometem um crime desses que tiram a vida de uma mulher? É algo sem explicação, não tem nada que justifique esse tipo de agressão. Mas o que alguns agressores falam é que alguns demonstram arrependimento, dizem que ainda justificam no amor, que amavam, que não conseguiam viver sem aquela mulher. Mas esse caso de ontem realmente nos chocou muito pela crueldade
e pelo fato dele não mostrar nenhum arrependimento no ato. E nesse caso de ontem, eles já estavam separados há 5 anos. Exatamente. É diferente do caso de domingo, né? Que era um relacionamento mais recente e de um término recente também. Esse relacionamento do feminicídio de ontem, eles tiveram um relacionamento de 12 anos, já estavam separados há mais de 5 anos, né? A gente conseguiu ver ali, fazendo uma análise preliminar agora, no início das investigações, que havia muito conflito familiar, né? Não existia uma medida protetiva, uma ocorrência direta entre a vítima e o agressor, mas existiam ocorrências no contexto da família, contra outros familiares. Então, já existia essa tensão muito forte na família e que acabou explodindo com a agressão do ex-companheiro dela, que resultou no óbito da vítima. E esse caso da Mirella, de 15 anos, morta em Sapucaia, moradora de Cachoeirinha, fica com a senhora ou é com outra delegacia? Esse também fica com outra delegacia. Se não vem para cá, acaba que minhas atribuições ficam restritas aqui em Porto Alegre. Sobre os monitorados, a comunicação da Secretaria da Segurança Pública nos socorre aqui com o dado atualizado. Em novembro eram 650, agora são 803 homens monitorados. Veja como é grande esse número, 803 homens, e se eles são monitorados, são homens com potencial de tentativa de feminicídio. Mas sabe, o que me angustia, Stout, é que são 2.000 tornozeleiras. Por que as 2.000 não estão na rua? Uma ampliação porque se... Tenho certeza que são mais do que 2.000. Estão dando resultado as tornozeleiras no monitoramento. Exatamente. E até peço para a Secretaria de Segurança Pública que está nos ouvindo, se puder informar quantas medidas protetivas nós temos. Não sei se esse dado está na mão ou se seria com o Tribunal de Justiça, mas para a gente comparar o número de medidas protetivas e o número de tornozeleiras. Mas a delegada comentou sobre uma ação de hoje, né? Uma ação envolvendo todas as delegacias da mulher, no interior também. Que ações são essas? Porque, pelo que eu entendi, são ações preventivas. Tanto preventivas quanto repressivas, né? Nos últimos dias, a gente foi fazendo um levantamento de algumas investigações de fatos mais graves, para já fazer a representação pela prisão preventiva ou pela busca e apreensão, para fazer esse cumprimento na data de hoje. Então, hoje foi considerado assim o dia D dessa operação, que é a Operação Ano Novo, Vida Nova. Era com o objetivo de mostrar para esses agressores que têm consequências graves os fatos relacionados à violência doméstica, para tentar cessar de vez esses atos de violência. Então, foram cumpridas diversas ordens de busca e apreensão, com o intuito de retirar da circulação armas de fogo, munição, e realizar prisões também de alguns agressores que tinham essa ordem decretada, e também com o intuito mais preventivo de verificar algumas denúncias que chegam pelos outros canais de denúncia, que não tem propriamente uma investigação em curso, mas para a gente verificar qual é a situação, se de fato está ocorrendo uma situação de violência doméstica, e para orientar essas mulheres para que procurem ajuda, procurem a delegacia de polícia, peçam a medida protetiva para evitar que seja necessário, né, dar andamento numa investigação, numa ocorrência policial e todos os atos subsequentes. Delegada, eu tenho uma pergunta até um pouco pessoal, assim, para a senhora, tá? Eu quero que a senhora responda, se possível, assim, de coração aberto. Qual é o teu sentimento num dia como hoje, sabe? Pós 2 crimes horrorosos em Porto Alegre, mais um crime em Sapucaia, que por mais que não seja da tua área, obviamente que respinga e choca, porque eu, como jornalista, tô me sentindo derrotada, sabe? De falar sobre feminicídio, violência contra a mulher e sentir que a gente só enxuga gelo. Qual é o teu sentimento como profissional que lida todos os dias com esse tipo de caso? Logicamente que às vezes é frustrante a gente estar sempre se esforçando ao máximo para divulgar essas informações, para alertar as mulheres sobre esses atos. Mas a gente faz o máximo que pode, né? Vem melhorando o plantão da Delegacia da Mulher, a delegacia online vem registrando muitas ocorrências, encaminhando muitas medidas protetivas para facilitar essa proteção da mulher. Então a gente trabalha muito com isso, com a divulgação da informação, que eu acho que é o essencial, informar essas mulheres que isso não está certo, né? Elas precisam procurar ajuda. A gente comentou de algumas vítimas que tiveram medida protetiva e pediram a revogação. A gente alerta que não aguarde um fato mais grave para registrar.
qualquer ato de violência, não precisa ser uma violência física, uma violência verbal, psicológica, moral, já vai dar o início de uma investigação. Pode pedir a medida protetiva, não aguarde esses fatos mais graves, porque infelizmente o que aconteceu com essas 2 vítimas aqui de Porto Alegre, eu tenho certeza que elas já estavam inseridas num contexto de violência doméstica, mas infelizmente essas informações nunca chegaram para a polícia e a gente não pôde interromper esse ciclo de violência antes de acontecer esse feminicídio. Quantas ocorrências vocês atendem por dia na Delegacia da Mulher? Do que a gente chama do delito mais simples, digamos, que é uma discussão, uma violência verbal, uma violência física, que foi um tapa, que é um indício de começo, até um feminicídio. Tem alguma média de número de ocorrências atendidas por dia? Por dia aqui na primeira Delegacia da Mulher, a gente tem em torno de 40 ocorrências, né? Mas ainda vem outras ocorrências por outros canais também. Uma mulher pode procurar qualquer delegacia de polícia, ela não precisa só vir na Delegacia da Mulher. Então, se ela procurar a Delegacia do Bairro, no extremo Zona Sul ou no extremo Zona Norte, essa ocorrência vai ser difundida para a Delegacia da Mulher, seja a primeira ou a segunda Delegacia da Mulher. Aqui em Porto Alegre nós temos 2, então ela vai ser encaminhada para a Delegacia da área, e aí a Delegacia da Mulher vai dar o andamento na investigação. 40 numa Delegacia da Mulher em Porto Alegre. Muito. Por dia. E a gente tem que entender isso aí como assim, é como um funil. O feminicídio está lá na ponta do funil. E muitas vezes o feminicídio é resultado de um histórico de agressões. E daí então tem essas agressões que chegam na delegacia, tem as medidas protetivas, e aqui a gente tem atualização. Olha que número impressionante. O Rio Grande do Sul tem 13.012 medidas protetivas em vigência, ativas. 13.000. São 803 homens monitorados, com um contrato que permite até 2.000, mas se chegar em 2.000, o governo aumenta e pode botar mais. Então não é um limitador, 2.000 não é um limitador, já é um contrato firmado. E como é um funil, quanto mais casos de agressões, medidas protetivas numa base, a chance de ter um feminicídio ali na frente é maior. Então tem que diminuir as agressões, tem que diminuir os conflitos que resultem nisso. E aqui a gente está falando de 3.000 medidas protetivas, mas muitas das mulheres, e essas 2 de Porto Alegre que morreram nos últimos 2 dias, não tinham medida protetiva. Inclusive estavam fora desta estatística de risco. Normalmente a grande maioria das vítimas não tem medida protetiva. É o que mostra um pouco do que é o árduo trabalho das delegacias das mulheres, como a primeira delegacia, que tem como titular a delegada Thaís Dias de Cash. Delegada, por favor, deixe aí o serviço, né, para alguma mulher que esteja nos ouvindo agora, onde ela busca ajuda, quais são os melhores canais, por favor. A gente destaca aqui o ciclo da violência, né? Ele se repete, então a gente pede que essas mulheres busquem ajuda no primeiro ato de violência, porque se ela tolerar, se ela perdoar e seguir nesse relacionamento, ele vai ter um novo ato de violência mais grave, e ele vai se encorajando e vai repetindo os atos, e os atos de violência cíclico, vão se repetindo. Então, no primeiro ato, procurar ajuda, pode ir numa delegacia, qualquer delegacia, não precisa ser só uma delegacia da mulher, qualquer delegacia de bairro, ela pode fazer o registro, encaminhar a medida protetiva. Em Porto Alegre a gente tem o plantão 24 horas da Delegacia da Mulher, tem a delegacia online, que também funciona da mesma forma. As ocorrências chegam, eu sei que muita gente tem aquele receio de que vai dar o enter e não vai encaminhar, mas a ocorrência chega na delegacia, a medida protetiva é encaminhada para o Poder Judiciário. Então, utilizem essas ferramentas que temos à disposição. Tem também a Patrulha Maria da Penha, tem os canais dos disques denúncia. Então, a gente deixa o alerta, né, para procurarem ajuda em todos esses canais que estão aí à disposição. Vou reforçar o número 181. 181, disque denúncia, um número fácil para decorar, 181. E só para encerrar, uma pergunta que eu não sei se tem uma resposta, mas a que a senhora atribui tantos casos de feminicídio no Rio Grande do Sul em tão pouco tempo? É o período do ano? É o verão? Época de férias? Ou é coincidência? Tem algum motivo que explique 6 registros de feminicídio em 20 dias de janeiro de 2020? 2026, perdão.
base nas ocorrências que vem aumentando nessa época do ano, que é comum, a gente já sabe que essa é uma época do ano que sempre aumenta o número de ocorrências em razão da aproximação, as pessoas estão mais próximas, festejando em férias, comemorando e acabam consumindo mais bebida alcoólica. Então, eu acredito que tenha relação, de fato, com a época do ano em que as pessoas estão mais próximas e consumindo bebida alcoólica e outras drogas e acabam resultando nesses atos. Eu acho que esse ponto a gente não tinha, né? A senhora coloca agora bebida alcoólica, outras drogas. Redes sociais, o monitoramento, seja pelo agressor, seja por um familiar do agressor que repassa informações, o monitoramento da vida dessa mulher pelas redes sociais, a senhora percebe que é algo que contribui nessa formação de ódio? Também aí pode configurar o crime de perseguição, né? Monitoramento constante. A gente até teve algumas situações aqui no plantão da Delegacia da Mulher que ele acabou sendo preso em flagrante pelo crime de perseguição dentro da delegacia. Então, pelas redes sociais ele consegue saber onde a vítima está, pode procurá-la naquele lugar e aí praticar um novo ato. Delegada, muito obrigado, bom trabalho. Conte com a gente aqui para informações, para alertas. Obrigada. Delegada Thaís Dias Dequest, da primeira Delegacia da Mulher em Porto Alegre. Vamos repetir o número então na Stout. 181 é o telefone que tem à disposição o Disque Denúncia para que as mulheres possam denunciar violências. Tem também o 190, obviamente, da Brigada Militar. Aquele caso mais urgente. Tem as Delegacias da Mulher aqui em Porto Alegre. Uma fica na rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, aqui no bairro Azenha, bem pertinho aqui da nossa redação. Tem outra ali entre as zonas leste e norte, fica na rua Tenente Ari Tarragó, 685, no Morro Santana. Mas lembrando que absolutamente qualquer delegacia de polícia pode receber uma ocorrência de violência contra a mulher. E esses números mostram, se faz muitas vezes assim a analogia com o iceberg. O iceberg é a ponta visível, mas ele é muito maior na parte que não é vista. E esses dados que a delegada trouxe aqui, só na delegacia dela são 40 casos por dia que chegam, desde de uma ameaça a uma agressão, mais os casos que chegam em outros canais, em outras delegacias, mais os casos de mulheres que estão com medidas protetivas, de homens que são monitorados, e esses são os dados que ficam abaixo, que a gente não vê. A gente só vê a ponta do iceberg, que são os feminicídios. E abaixo disso tem muita coisa que só com a solução disso que está abaixo vai se diminuir a ponta do iceberg.